pelo luto que você está falando, é o luto de receber o diagnóstico, né? Ninguém está pronta. Eu sou avó de autista, e na hora que eu recebi, que eu percebi desde que nasceu, desde que foi a minha primeira visita a ele, eu já percebi que ele era diferente, né? E ainda negava esse diferente, negava, falava, peraí, mas às vezes ele é genioso, e como meu filho falava, não, mãe, ele é o cara, ele é genioso somente. E cada visita que eu ia, eu tinha um desafio novo, um choro diferente, um dormir diferente, um aceitar a alimentação de forma diferente. E tudo isso foi acentuando. E quando ele teve 7 meses, o meu filho ligou para mim e disse assim, mamãe, nós fazemos uma semana que não dormimos, tamanho a falta de sono, choro, grito, bater cabeça dele. Eu disse assim, o que o pediatra falou? Porque, assim, vocês lembraram que, como família, a gente precisa ter muito cuidado como família, né? E daí eu disse assim, o que o pediatra falou? O pediatra diz, como a grande maioria dos pediatras falam, isso vai passar. E a gente sabe que desenvolvimento típico é uma coisa, e quando a criança tem um desenvolvimento alterado, não é assim dizer vai passar, nada. Né? Uma dor só passa, só comparando, uma dor passa quando eu tomo um remédio. Só que o autismo, ele precisa ser atendido, o remédio do autista é realmente aquilo que nós apresentamos para ele. Esse é o remédio, tá? E daí ele foi passando, o pediatra disse, não, pode deixar, isso vai passar. Isso não passou, até que fizeram com 1 ano uma visita para um neurologista, não fechou o diagnóstico, disseram que não era nada. Com 1 ano e meio a coisa começou a pipocar, uma agitação constante, dificuldade de sono, seletividade alimentar, agressão de outras crianças, até que com 2 anos e pouco fecharam o seu diagnóstico, depois da visita de 3 neurologistas. Não que a gente estava atrás de fechar o diagnóstico, mas dizer o que estava acontecendo com essa criança, né? E daí começou-se a lida com terapeutas, porque nós precisamos de terapeutas também que tenham conhecimento sobre a criança autista. Às vezes é um neuropsicopedagogo, mas não tem conhecimento da criança autista, às vezes é um psicopedagogo, mas não tem, um terapeuta ocupacional, mas não tem, porque assim, ele lida com outras áreas do desenvolvimento infantil, mas não com a criança autista, sabe, Gilce? Então a gente precisa ter firme isso daí. E daí, como sempre, a gente começou eu fiz parceria com uma psicóloga em São Paulo, com ela, e nós duas praticamente fizemos todo o trabalho pedagógico dessa criança, eu por distância e ela presencial. Mas, Gilce, o luto é muito grande. O luto é muito grande. Porque, assim, é um filho que você sonhou de uma certa forma e, de repente, ele se apresenta com desenvolvimento atípico. Entendeu? Então, o que vocês têm que fazer? Por exemplo, vocês têm que começar a conhecer um pouco melhor ele. Então, quando a gente fala assim, quando entra a crise, toda crise é sinal assim, a criança autista que tem uma crise significa, olha aqui, ele está dizendo, entre aspas, assim, olha, eu estou meio descontrolado hoje porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou com uma dor, eu não sei o que é essa dor, tem muito barulho, tenho uma luminosidade que eu não tenho. Então, tudo isso são coisas, ou um alimento que você me ofereceu que não tenho, aquele cheiro está muito forte, a textura daquele alimento que você me apresenta está diferente hoje, porque o tempero está diferente. Ele está dizendo isso para nós, entre aspas. Então, ele não sabe dizer, por isso a dificuldade de interação, são os ajustes comportamentais que ele tem que fazer, e com isso ele tem uma crise. Então, agora, Gilson, você vai ficar observando. Conversa com todos os familiares, conversa com seu filho, né, que é professor também, e verificar, assim, começar a observar o comportamento dele. Vai assim, você está com ele, por exemplo, vai ficar com ele 2 horas.
Nessas 2 horas, você vai... Escreve para não esquecer todos os comportamentos que ele tem, tá? Então, ele foi no quarto, ele ficou legal, ele foi no banheiro, ele ficou legal, ele foi na cozinha, ele ficou legal, eu dei brinquedos para ele brincar, ele ficou legal. E, de repente, na hora do brinquedo, ele entra numa crise. Então, você tem que olhar os brinquedos e perceber, será que tem algum brinquedo que tem cor que é diferente, que ele não gosta? Então, já começa a perceber que cor ele gosta. Será que tem algum brinquedo que tem um som diferente que ele não gosta? Estou dando um exemplo de brinquedo. Será que tem algum carrinho que perdeu uma rodinha e ele tinha a rodinha e perdeu a rodinha? Como eu disse para vocês, ele não sabe fazer esses ajustes de comportamento. Então, quando nós ensinamos, quando nós temos que observar como ele não vai verbalizar, e mesmo que ele seja verbal, na hora da crise ele não verbaliza, então nós precisamos saber, para que ele e você possa intervir. Então, quer dizer, daí começa a montar aqueles mecanismos antecipatórios, essa rotina, de tudo que ele vai fazer. Por exemplo, ele vai sair, então assim, quem vai te levar? Olha, eu não sei o nome dele, mas vamos pôr João, né? O João vai sair. O João vai sair com o papai. Então, aqui o João e aqui o papai. O João vai no mercado. O João no mercado. O que o João vai comprar no mercado? Literalmente, quando nós queremos organizar a criança autista, é um desafio mesmo de nós fazermos essa planilha bem claramente, de uma forma bem sensata, para que ele possa entender. Então, a tua tarefa dessa semana vai ser ficar um pouquinho com ele, Gilce, e verificar, diante de tudo que você faz com ele, se em algum momento ele entrou em crise. Ou vocês já sabem qual é o momento que ele entra em crise. Por causa de barulho, por causa de som, por causa de cheiro, por causa de uma textura, por causa de alguém que entrou em casa que ele não quer que entre. Você está entendendo? Então, às vezes, uma roupa mesmo que nós estamos usando. Hoje, meu neto com 8 anos, ele já sabe dizer, vovó, essa roupa eu não consigo ficar com você por causa dessa roupa. Às vezes, um detalhe, é o vermelho que ele não gosta. Ele só gosta da roupa do Homem-Aranha, mas tudo que vai vermelho ele não gosta. Então, a gente evita, quando está com ele, de usar determinadas coisas, porque a gente sabe que isso vai entrar em crise. Até quando nós vamos fazer isso? Sempre, tá? Sempre. Até que ele se ajuste. E geralmente aos 12 anos, até a sua adolescência, porque nós vamos ensinar ele a trabalhar e fazer esses ajustes que estão necessários, tá? Às vezes é ajuste com roupas, nós estamos entrando no inverno, usamos roupas diferentes, às vezes a mãe compra uma roupa diferente para ele. Então, todas as vezes que nós vamos fazer qualquer coisa diferente com ele, comprar uma roupa, nós temos que anteceder. Sempre. Essa é a palavra de poder, né? Que eu falo como a criança dentro do espectro. O poder vem através da antecipação. Até nós, gente, eu já cansei de dar exemplos, nós que somos pessoas típicas, quando nós vamos para uma festa, a gente liga para uma amiga que pergunta, que roupa você vai, né? Já nós precisamos para poder ter mais segurança. Então, Gilce, fica aqui a minha resposta, faça essa semana, tente fazer, e depois você me fala isso daí, tá? Mas isso é uma sequência de situações que vocês vão ter que anteceder para ele.